E hoje eu trago uma mensagem para você, ao seu coração, e eu quero que você abra o coração, porque Jesus está prestes a nascer nele. Eu quero falar com você a respeito de uma pesquisa. Muitos psicólogos pesquisam a respeito disso, e muitos deles já publicaram artigos relacionados, de que nós temos uma tendência a analisar as pessoas. Quando nós nos encontramos com alguém, a princípio, nós já tomamos algumas conclusões a respeito dessa pessoa. Provavelmente, você que está me ouvindo aqui agora, você está pouco atento à mensagem que eu estou te falando. Por quê? Porque você está reparando em algo que aconteceu quando eu entrei. Havia um papel grudado em mim, um papel higiênico na minha perna, e existe ainda um papel na minha bota. E você deve estar pensando, gente, já teve uma impressão desse pastor. Ou esse pastor ele é muito desastrado, porque ele entrou com papel colado no pé. Ou esse pastor ele é muito apavorado, que ele subiu, não reparou, estava no banheiro, subiu. E alguns ainda estão questionando a minha higiene pessoal. Falando, se ele deixou o papel na perna, ele não deve nem ter lavado a mão. Não é isso que você está pensando? Na verdade, um estudo realizado pela Universidade de Glasgow, na Escócia, revelou que não precisa nem muito tempo para você fazer uma análise de alguém. Apenas meio segundo, no primeiro contato, quando a pessoa diz oi, as pessoas já começam a fazer uma leitura de você. Nós somos assim, somos tendenciosos a analisar o outro, e a primeira coisa que nós vemos, reparamos, são as imperfeições. Mas eu quero te dizer alguma coisa. A minha imperfeição hoje não me define, porque tantas mensagens que eu já ministrei aqui nessa casa e as pessoas foram impactadas, vidas transformadas, o fato de hoje eu entrar aqui com uma imperfeição não me define. Isso me faz lembrar do nosso teatro hoje, do Natal. Todas essas pessoas que fizeram parte da genealogia de Jesus, o nosso Salvador, todas elas tinham alguma imperfeição. Mas nenhuma das imperfeições definia quem elas eram. E é isso que eu quero te dizer hoje. Você também pode fazer parte da história, do plano de salvação de Jesus na vida de alguém. Mesmo e apesar das suas e das minhas imperfeições. Não importa o que você fez ou o que fizeram com você, Jesus está planejando usar a sua história para o nascimento dele no coração de alguém. Eu aprendi coisas aqui hoje e eu quero compartilhar com você. A primeira coisa que eu aprendi hoje aqui, no nosso espetáculo de Natal, é que Deus ama os imperfeitos. Cada pessoa aqui, cada história aqui contada, que levou ao nascimento do nosso Salvador, toda a genealogia dele, nos contou algo sobre esses personagens. E eu quero compartilhar com você, Deus não errou na escolha de nenhum deles, Deus não errou na escolha dos imperfeitos. Ele os escolheu apesar das suas imperfeições. A genealogia de Jesus, ele escolhe de forma intencional os mentirosos, os adúlteros, essas pessoas que tinham uma índole duvidosa, os adúlteros, as prostitutas, todos que tinham rótulos dados pela sociedade para contribuir para o nascimento do nosso Salvador. Isso tudo acontece por quê? Porque Deus não nos vê como o homem vê. Deus não faz essa análise de meio segundo e define a pessoa. Deus está interessado nas intenções do meu e do seu coração. Deus está num resgate à nossa identidade. Ele quer nos trazer de volta a nossa originalidade. Ele sabe que nós não somos o que nós fazemos. E Ele sabe que nós não somos o que as pessoas dizem sobre nós. Por isso, nós precisamos voltar à nossa originalidade. Ele poderia fazer tudo isso sem a nossa participação. Ele poderia fazer da sua genealogia pessoas melhores, pessoas com a índole melhor, com um conceito melhor, mas Ele escolheu
os pecadores, Ele escolheu os imperfeitos para trazer o seu Filho a essa terra. Ele poderia fazer isso sem a nossa participação, sem ter imperfeitos colaborando com o plano de salvação, mas Ele escolheu fazer de pessoas como eu e você, pessoas que participaram da história e contribuíram para o nascimento do seu Filho. E eu te digo mais, hoje ainda, Ele continua fazendo a mesma coisa. Para que Jesus nasça no coração de alguém, Ele escolhe pessoas como eu e como você, para fazer essa participação no nascimento do seu Filho. Sua vida hoje faz parte do propósito de vida e da história de alguém. Que privilégio, que honra nós temos de poder participar com Ele no nascimento de Jesus no coração de uma pessoa. Ser parte do plano de Deus na vida de alguém é um grande privilégio. Em toda a história eu também aprendo que Deus cumpre a sua palavra. Apesar das nossas imperfeições, apesar de quem somos ou como estão nos definindo por aí, Deus permanece fiel e cumpre a sua palavra. Das várias citações que nós vimos aqui hoje, eu gostei muito da de Miqueias 5:2, que diz assim, ó: mas tu, Belém Efratá, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. E também gosto de Gálatas 4, do versículo 4 ao 5, diz assim, ó: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Você foi adotado no tempo certo, na hora certa, porque Ele cumpriu uma promessa. Deus prometeu e cumpriu, mandou um Salvador para nos redimir dos nossos pecados e eliminar as nossas imperfeições em um trabalho, uma jornada que dura a vida toda. Deus está nos aperfeiçoando para a eternidade, não antes e nem depois, mas no tempo exato. A criança nasceu no dia certo e no tempo planejado por Deus. Aqui está um aprendizado essencial que eu extraio da história, da genealogia de Jesus e do seu nascimento. Deus cumpre a sua palavra. Ele prometeu que seu filho viria e ele veio. E isso ocorreu não de maneira aleatória, não ao acaso, mas ele fez tudo conforme a sua vontade. Não importa o quão imperfeito foi seu trajeto até aqui hoje, Deus não deixa de cumprir cada promessa na sua e na minha vida. Ele te colocou aqui hoje, nessa igreja, nesse lugar. Ele te colocou aqui nesse exato momento com essas pessoas para ministrar ao seu coração as maravilhas do plano que Ele tem para a sua vida. Assim como foi planejado para você, se Deus falou, Ele vai cumprir, não duvide. Se Deus prometeu renovar as suas forças, como diz em Isaías 40:31, que diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu não sei como é que foi o seu ano até aqui, mas geralmente no final do ano a gente se depara com pessoas cansadas, gente que fala assim: eu não vejo a hora desse ano acabar, de terminar, porque eu me sinto cansado. Mas a promessa que Deus tem para você não é cansaço, não é exaustão, não é querer parar antes do tempo, mas é prosseguir como uma águia que se renova e alça o seu voo. Se Deus prometeu que nunca te deixará e nunca te abandonará, como diz em Deuteronômio 31:6, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Essa é a promessa para você que está se sentindo sozinho. Pastor, só eu na minha casa,
ninguém está comigo, ninguém me ajuda nessa casa, ninguém me apoia, ninguém apoia as minhas ideias, os meus projetos. Sabe de uma coisa? Aquele que precisa te apoiar, prometeu que vai estar com você, e é isso que Ele vai fazer. Se Ele prometeu proteção contra os inimigos, aí tem gente que fala assim, eu tenho muitos inimigos. Calma. Romanos 8:31 diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estão me atacando, pastor, no meu trabalho, tem gente querendo puxar meu tapete. Na minha família tem gente que está contra mim, falando mal de mim, antes da festa de Natal, querendo que eu não me junte com a minha família. Estão falando mal de mim, na escola, na faculdade, estão querendo que eu reprove de ano, estão me boicotando. Mas Ele prometeu para você, que se Ele é por você, ninguém mais será contra você. Se Deus está do nosso lado, ai de quem não está. E eles que se entendam com Deus, porque Deus prometeu estar conosco todos os dias. Se Deus prometeu que não haverá mais lágrimas e nem dor, em Apocalipse 21:4, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Você que está aí chorando e lamentando, Deus está te prometendo enxugar toda a lágrima, trazer esperança de um futuro brilhante. O próximo ano não, daqui a pouco, Deus já estará renovando as suas forças. Ao final dessa mensagem, você já vai sair daqui outra pessoa. Não crie expectativas para um próximo ano, crie expectativas para agora, porque Deus está fazendo agora. Não é sobre o quão imperfeito nós somos, e sim o quão perfeitos são os planos dEle para a nossa vida. Ele já estabeleceu na sua palavra, Ele já nos prometeu e Ele vai cumprir. A terceira coisa que eu aprendo com a história da genealogia de Jesus, é que Deus tem um amor infinito por nós seres humanos. Jesus não teve um chá de bebê, não teve um chá de revelação, não teve chá de fralda, não teve pré-natal, não teve mêsversário. Nada contra o mêsversário, mas aqui, todo mês o negócio acontece. Jesus não teve nada disso, não teve uma festa que durava dias e dias, apesar dele merecer. Era o nosso rei que estava chegando, e eu confesso que a gente não foi um bom anfitrião, nós não o recebemos à altura. Ele nasce em uma manjedoura, Ele deixou a sua glória, esteve entre nós como um de nós, mas Ele não era daqui, é o nosso rei. João capítulo 1, versículo 11 diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Pense nisso, isso não é amor? Deus deixou toda a sua glória, toda a sua honra. Imagine só como Ele era tratado no céu, para estar entre nós. Gente que questionava a sua divindade, que o chamava de beberrão, de comilão, que o açoitou até a morte, que o fez morrer em uma cruz como um malfeitor, sendo que Ele não fez mal algum. Desde o início, Deus quer se relacionar conosco, se relacionar com a sua criação. Ele tentou de inúmeras formas. Vemos em sua palavra, desde Gênesis, Deus nos atraindo com cordas de amor, nos envolvendo em sua natureza, para que nós pudéssemos voltar à nossa originalidade. Mas nós desfrutamos desta fé, vimos que o maravilhoso plano de salvação foi consumado em Jesus. Nasceu, cresceu, morreu por nós. E a sua ressurreição revela o maior e melhor plano de todos, o plano da salvação, da redenção dos imperfeitos. Nós não o recebemos bem, mas Ele nos deu o céu de presente.
Ele fez o melhor por nós. Ele deu tudo pela minha e pela sua vida. Ele veio habitar dentro dos nossos corações. Vasos de barro, frágeis, quebráveis, imperfeitos, muito aquém da expectativa de perfeição. Esses somos nós. Aquele que Jesus decidiu fazer morada. Esse é o significado pleno de uma vida com propósito. O começo justifica o seu fim, e o fim testifica o seu começo. E a última coisa que eu percebo e aprendo na história da genealogia de Jesus é que Deus é especialista em marcar as nossas vidas. Lucas capítulo 2, no versículo 7, diz assim: E ela deu luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquele dia, todas as hospedarias estavam lotadas. Mas agora, quando eu olho esse auditório, eu vejo muitas hospedarias vagas. Corações esperando para que Jesus nasça dentro deles. A pergunta que eu te faço é: há lugar em seu coração para que ele nasça hoje? Há lugar na sua vida para que Jesus venha nascer? E como está o seu coração para recebê-lo hoje? Quem imaginaria que Deus estivesse disposto a encarnar seu único filho, a fim de viver entre nós e como um de nós? Ele fez isso. Ele se uniu à nossa humanidade. Ele se fez carne e habitou entre nós. E às vezes você pensa assim: mas Jesus, Deus, eles não sabem o que eu estou passando. Eles nunca sentiram na pele o que eu estou vivendo. Se você soubesse o que Jesus sentiu naquele jardim, ao ter um prenúncio do que estava por vir, e quando ele ora ao Pai: passa de mim esse cálice se possível, mas seja feita a tua vontade. Ele estava sentindo na pele, a sua pele soa sangue, porque ele sente toda a dor antecipadamente. Jesus sabe exatamente o que você está passando. Ele passou coisas iguais ou piores, mas ele não despreza a sua dor, ele apenas entende e te acompanha no processo. Ele sabe do que você precisa e ele está disposto a te curar, a restaurar a sua vida. Sabe, por muitas vezes Deus poderia tratar a humanidade da mesma forma que nós o tratamos, mas ele assim mesmo não o fez, porque ele, com a sua infinita misericórdia, ele nos deu o melhor presente de todos, que foi o seu filho. O Natal mudou tudo. O Natal mudou as nossas possibilidades. Ele abriu as portas para uma vida que não teríamos, para a liberdade. Ele fez de nós, os imperfeitos, alguém que tem uma oportunidade de mudar, de transformar as nossas vidas, de mudar a nossa realidade e enxergar o nosso futuro. Ele fez isso com as nossas vidas. A nossa sentença foi quebrada, os rótulos que tinham sobre nós foram rasgados. Nós descobrimos a nossa verdadeira identidade nele. O Natal é transformação, é um convite para viver uma nova vida, não mais conformados com o mundo, mas agora do jeito de Jesus. Venha como está, é um lema na nossa casa. Muitos acreditam que não poderiam vir, mas Jesus diz: venha como você está, porque eu vou te transformar, eu vou mudar a sua história. Natal é celebração da memória, relembrar tudo que Jesus fez por nós e nos ensinou através da sua palavra. Natal é celebração da esperança, imaginar tudo que nós podemos ser agora e fazer através da força do Espírito Santo que habita em nós, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo do nosso jeito, mesmo como estamos, Deus ainda continua fazendo, se movendo através de nós, transformando a vida das pessoas que estão à nossa volta, enquanto Ele nos constrói. Isso só é possível
porque Ele decidiu fazer morada em nosso coração. Natal é a celebração do recomeço. Talvez você está aqui hoje e você diz assim: eu nem deveria estar aqui, o que eu estou fazendo na igreja? Eu só vim porque me convidaram. Pois é, Natal é recomeço. Você está aqui porque Deus tem um grande propósito para você. Ele precisa recomeçar a sua história. Ele está reiniciando os seus sonhos, as suas expectativas, a sua visão de futuro. Você não está aqui por acaso. Jesus é sempre e em todo tempo o Natal em nós. Vamos renascer e celebrar todos os dias o que Ele está fazendo nas nossas vidas. Ele está nascendo dentro do meu e do seu coração. Um dia Ele nasceu em mim e desde então eu tenho cuidado com carinho da habitação dele. O Natal para mim era só uma oportunidade para faltar no trabalho. O Natal era só uma oportunidade para emendar um feriado, para dormir mais um pouco, para ficar em casa, para curtir uma festa, para me reunir com a família, para descobrir que a uva passa no arroz, passa na maionese, passa em todo lugar. Para descobrir que às vezes era só um momento de descontração, música, festa, mas não é isso. Eu pensava que o Natal era uma oportunidade só para reunir a família, falar mal do outro, estar num ambiente tenso, que às vezes dava até briga, mas não é isso. Eu descobri que o Natal é muito mais do que ter um olhar humano sobre o outro e notar apenas uma imperfeição, reparar o que o outro está fazendo de errado, o que o outro não concluiu no ano anterior, o que o outro não fez. Natal é muito mais do que olhar o mundo pelas lentes humanas. Natal é enxergar as pessoas através dos olhos da fé. E você vai ter uma oportunidade de fazer isso daqui a alguns dias, porque hoje nós estamos comemorando Natal aqui na nossa casa, mas semana que vem é um feriado oficial, e você vai ter a oportunidade de estar com pessoas que talvez você não encontrou o ano todo, gente que você chamou para estar na sua casa, e você precisa saber qual o significado desse momento. Jesus está nascendo no seu coração, e é tanta vida, é tanto amor, que vai transbordar na vida daqueles que estão à sua volta. Esse é o objetivo do Natal. Esteja atento para esse momento, porque é uma oportunidade única das pessoas verem Jesus em você, para elas descobrirem que o menino está nascendo, para elas descobrirem que o amor está causando efeito na sua vida, para descobrirem que você recebeu vida abundante, vida de verdade, vida para sempre. E há tanta vida que você pode agora compartilhar o seu amor com o mundo.